Cara, o negócio é o seguinte. Eu sou obrigado aqui, Vitor Amaral, obrigado pelos 10 meses, tá? Eu sou completamente contrário a essa política que o Fluminense adotou e eu não tenho todas as informações realmente na carta, na manga aqui, pra poder chegar e falar que tá deixando de vender por isso, mas é o seguinte, irmão, tem que botar a carga máxima de ingressos. Mesmo que isso represente que no domingo a gente vai ter mais vascaínos do que tricolores no estádio, irmão. Tem que parar com esse papinho, bota 50 mil, depois bota não sei quantos mil, irmão. Parece que aumentou a carga de ingressos, né? Mais 10 mil, então acho que agora a gente tá falando de 60 mil ingressos para serem comercializados pro jogo, mas tem que botar a carga total de ingressos para vender. Porque no final das contas, não tem que ter esse receio de ter mais torcedor de um time do que do seu, mesmo sendo mandante. Ou você faz, se você tem essa preocupação, ou você faz um clássico com aquele mínimo, ou aquele mínimo permitido, né, que é, sei lá, o 10%, não sei se ainda é assim, ou você faz com torcida dividida e deixa a galera comprar o ingresso do jeito que quiser. Tem que... Aliás, eu sou 100% a favor, 100% a favor da arquibancada dividida, dos 50-50 na arquibancada. No caso, você tem a parte sul para um time, para o Fluminense, parte norte para o Vasco, e as outras você vende à vontade. Quem comprar mais, comprou. Mas vai ter mais torcida visitante. Dane-se, pouco importa. O futebol carioca, ele ainda é um dos únicos que mantém essa tradição. E que bom que ele mantém essa tradição. Quinta-feira eu vou narrar na Cazé TV, quinta-feira dessa próxima semana, Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco também no Maracanã, com torcida dividida. Com quantos torcedores do Botafogo quiserem ir e com quantos torcedores do Vasco da Gama quiserem ir. E assim seja. Eu sou totalmente a favor do estádio dividido. Já cansei de falar aqui que de uma humildade tremenda você vê a torcida adversária vibrando por um gol, como é saboroso demais você vibrar e ver o outro lado quietinho, porque é assim que funciona o futebol. É assim que as pessoas são educadas no meio do futebol e vão poder continuar sendo educadas no meio do futebol. Porque esse papo de torcida única, isso é a falência do futebol, irmão. Já cansei de falar isso, eu odeio narrar clássico de... Não é que eu odeio narrar clássico de torcida única. Eu odeio que o futebol tenha se encaminhado para um lado de torcida única nos grandes jogos. Então, o Fluminense tem que ter grandeza, tem que ter, assim, uma postura de o Fluminense de vender, de comercializar quantos ingressos forem possíveis para o Maracanã. E deixa que a torcida que tiver a fim de ir para o jogo compre mais ingressos. Logicamente, preservando aquela carga que é de cada lado do torcedor. Porque o futebol é feito desse jeito, cara. Então, eu peguei essa polêmica no meio, porque eu tava vindo para São Paulo, voltando aqui para casa para narrar os jogos do Mundial. Então, já mergulhado na cobertura do Mundial, sem estar acompanhando tão de perto aí essa situação dos ingressos, mas eu fui impactado por isso ontem e hoje eu queria falar sobre. Porque eu sou completamente a favor da torcida dividida, do 50-50, do ponto de vista de possibilidade de divisão no estádio, mas que as zonas neutras, ou zonas, né, comuns, sejam ocupadas por aqueles que estão a fim de ir para o jogo. Se isso significar torcedor do Fluminense, que tenha mais tricolores do que vascaínos. Se isso significar mais torcedores vascaínos, que tenha mais cruzmaltinos do que tricolores. E se isso significar que os dois estão com a mesma vontade de ir para o jogo, que a gente tem ali uma divisão mais próxima dos 50-50. Então, que a gente tem aí já uma carga de 60 mil já melhora um pouquinho e que a gente possa ter a carga máxima de ingressos sendo vendido. Aí vai ter gente assim, Luiz, tu tá falando sobre isso, por que que... Irmão, eu defendo sempre o que eu acho que é justo, tá? E quando eu faço aqui ou dou a minha opinião sobre determinado tema, eu dou pautado naquilo que eu acredito que é o certo. Às vezes eu vou errar, e eu não sou dono da verdade não, mas nesse aspecto de clássicos, eu sou sempre a favor de ingressos vendidos para as duas torcidas,
carga igual para todo mundo e que vá ao estádio quem tiver a fim de ir. Agora, tem que se ter a segurança e o Maracanã tem que entregar isso para que os torcedores possam ir e acompanhar o jogo com, né, total segurança a palavra, não é conforto, é segurança mesmo. Então, que o Maracanã providencie isso, que as diretorias se acertem para que elas possam promover também um clássico, de paz, porque quem é do Rio sabe que é perigoso você ir em clássico. Você que é do Rio já foi em clássico sabe que é perigoso. Não adianta também a gente chegar agora aqui e querer pintar de uma cor que não é. Infelizmente, e talvez não seja só no Rio, talvez seja em vários estados e estádios do Brasil, mas é perigoso você um jogo grande hoje em dia. Se isso não for possível, e ainda é possível, ainda bem, no Maracanã a gente ter clássico de 2 torcidas, aí joga os clássicos em São Januário, Newton Santos, Maracanã, com pouca torcida do adversário. Mas sempre tem que ter torcedor do adversário. Não ter torcedor do adversário é um absurdo. 10% da carga de ingresso é o mínimo que o torcedor adversário tem que ter para qualquer jogo de futebol. Então aqui em São Paulo, quando você tem o clássico sem torcida adversária, não é possível que a gente não consiga encontrar um caminho onde 10% do estádio possa ser ocupado pela torcida rival. Não é possível que a gente não consiga ter num Palmeiras e Flamengo, por exemplo, como aconteceu aqui, não possamos ter torcida do Flamengo, ou no Maracanã não possamos ter torcida do Palmeiras. Porra, gente, vamos lá, né? Vamos lá. Pernambuco também está sem torcida adversária, fala aqui o Renato. Eu acho um absurdo. Eu acho que a gente tem que trabalhar, cobrar, insistir que tenhamos sempre torcidas dos 2 times envolvidos no jogo. Porque o futebol é feito de 2 times. Não tem um time só em campo.